Bom dia a todos que estão presentes aqui hoje. É com muita alegria que a gente faz mais uma live das Mulheres Incríveis. Hoje nós teremos como convidada especial a Juliana Armon, que é uma mentora para mulheres de negócios, fundadora do Elo Feminino e uma visionária. E é um prazer enorme estar aqui recebendo a Juliana hoje, junto com a Drica Cruz, da Associação Mães que Informam, que é outra mulher incrível que a vida trouxe de presente para mim. É uma capacidade enorme de conectar pessoas, de influenciar mulheres a crescerem, a desempenharem bem as suas vidas. E hoje nós estamos aqui então para a gente se ouvir, para a gente se conectar, para a gente caminhar juntos, se fortalecendo enquanto mulheres, enquanto agentes ativas sociais que somos e como incentivadoras de seres humanos. A Drica já está entrando aqui, eu vou convidá-la e a Juliana também. Só um minutinho. Ok. Drica está entrando. Oi, Drica, sua câmera está virada. Ei, Olá, querida. Bom dia, tudo bem? bom Seja dia, bem-vinda. tudo jóia. Muito bom E estar aqui com você, né? Mais um momento nosso. E coraçãozinho fervilhando para a gente ouvir a Ju, que é maravilhosa também. É realmente uma então eu mulher vou super, né, incrível. isso, eu vou convidar a Juliana. Deixa eu convidar aqui. Guardar um pouquinho que ela já vai entrar aqui conosco para a gente começar esse bate-papo incrível. Olá, Juliana, tudo Ei, tudo bem? bem? Seja bem-vinda, minha querida. Estamos Muito aqui obrigada. ansiosas para te ouvir sua história, né? Já Hoje vai tive ser um várias bate-papo entre. referências. Mas hoje vai ser um bate-papo entre três. Ei, Drica, prazer em revê-la. Prazer todo Prazer, meu. Vai ser prazer em te conhecer, Cris. Prazer é meu. Estou muito ansiosa aqui para te conhecer. Ontem nós estivemos com a Maurícia, que também falou muito bem de você, né, da sua história. Então, acho que nós temos aí muito para poder aprender te ouvindo hoje, né? Quando eu e a Drica resolvemos fazer essa série de lives, sabe, Juliana? A intenção era que a gente pudesse trazer pessoas com suas histórias de vida, né? Porque todos nós temos histórias de dores, de superações, de dificuldades e de busca de soluções, né? E que essas nossas histórias pudessem inspirar e servir de modelo para outras pessoas que podem estar passando momentos desafiadores nas suas vidas e buscando recursos, buscando orientação, buscando referências de como, né, lidar com esses momentos da vida. Então, a gente tem feito uma série de lives com mulheres que passaram por situações e que conseguiram transformar e ser agentes multiplicadoras aí desse aprendizado que foi assim muito prático, né, muito intenso e que inspira tantas pessoas. Aí a Drica vem contribuindo com as pessoas que ela conhece, né? E que realmente são mulheres incríveis. Então, por isso nós fizemos o convite para você estar aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Estou vendo umas queridas aqui na sala. A Safe Place, a Josi, ela tem um trabalho maravilhoso lá na Flórida, em Boca Raton, com mulheres de câncer de mama. Escreveu um livro com colaboradoras. Ela faz um trabalho assim, aquele trabalho carinhoso, sabe? De estar com, com aquela mulher que está passando por isso. Então, eu fico muito feliz Uhum. de, através de uma infortúnio, não sei nem se fala isso, através de uma coisa ruim, vamos dizer assim, sempre a gente colhe outros frutos, porque através disso eu conheci mulheres que já passaram
câncer de mama ou acabaram de receber um diagnóstico ou estão no meio de um tratamento e, na realidade, elas conseguiram, eu não sou a única, elas conseguiram transformar isso em algo maior do que o diagnóstico. É isso, essa é a grande mensagem. Porque Outubro Rosa, crise hídrica, e para todos vocês que estão nos assistindo, é essa campanha de consciência, tomada de consciência. Contudo, só tomada de consciência não leva a uma ação após essa consciência. Essa ação deveria ser, ela deveria não, ela deve ser o resto do ano. Os outros 11 meses, essa ação tem que ser incentivada. Porque não existe um mês para você receber o diagnóstico. Não existe um mês para você fazer a mamografia. Não existe um mês para você, aquele mês eu vou superar. E não precisa ser só diagnóstico de câncer, gente, nem de câncer de mama. Pode ser qualquer outro desafio. Para vocês que estão... Ah, que coisa chata. Eu não tenho câncer de mama, não conheço ninguém que tem. Não estou afim de escutar isso. Fica aqui com a gente. Porque não é só esse desafio. Você tem outros nomes para o seu desafio. Desafios temporários, desafios mais longos, desafios que a gente vê como uma grande montanha. Então, depende do ponto de vista que você está vendo aquele desafio. Se a montanha está muito alta, eleva um pouquinho o seu ponto de vista, que você vai ver só o topo da montanha. Ela vai ficar. Você não vai diminuir o seu desafio, mas você vai diminuir a percepção que você tem em relação àquele desafio. É uma questão de mudar de nível. Se você está na base da montanha e olha para cima, ela parece intransponível. Ela parece que vai te comer. Ela parece que você não tem poder nenhum para resolver aquilo. Parece que assim, eu tenho que ter a fé desse tamanho. Não, eu não sou Madre Teresa. Eu não sou essa mulher especial. Eu não sou nada disso. Eu preciso ter essa fé para outras pessoas. Não! Ser desse tamaninho. Pode ter até que não tenha fé. Você pode estar do jeito que você é. Você simplesmente muda o seu ponto de vista. Será que é o meu sinal? O sinal dela está um pouco travando. Eu acho que é o da Ju. Tá. Mas a gente... enquanto a gente vai reconectando com a Ju, eu já vou dar um recadinho para todo mundo que está aqui com a gente. Gente, a gente tem que falar no começo para vocês nos ajudarem. O que a gente tem que fazer? Aí embaixo no seu celular ou no seu computador, tem uma coisa que parece um aviãozinho e tem um coraçãozinho. O avião. Ela saiu, daqui a pouco a gente chama ela de novo. No aviãozinho, você vai clicar e convidar os seus colegas, quem é sua amiga, que está aqui com a gente, para poder ouvir a nossa conversa, para participar desse bate-papo legal com a gente. Se você acha legal, aí você convida as pessoas. O outro é o coraçãozinho. No coração, você ajuda a gente já direto com o Instagram. Porque o Instagram começa a pensar, quando todo mundo está batendo no coraçãozinho lá, o Instagram pensa assim, nossa, esse negócio é um bate-papo legal. Vou chamar todo mundo. Aí o Instagram chama todo mundo para ouvir. E a gente precisa de ouvir sobre a conscientização do câncer de mama e também a gente precisa de ouvir sobre a conscientização da nossa mente diante das adversidades. E é isso que a Ju vai falar para a gente hoje. Ela não vai falar de câncer de mama, ela vai falar depende como você vê e sabe perceber. Eu vou até contar duas historinhas, Ju, rapidão, para você continuar falando para a gente. Olha, eu vou contar a história, gente, de uma cidade do interior
que só tinha um paróquio lá, um padre, e todo mundo, tudo quanto é dor, ia lá na cabeça do padre resolver. E o padre não estava aguentando mais, todo mundo pede coisa para ele. E aí ele estava, um dia que ele estava pé da vida, veio um homem lá vindo do interior com um carro com a mulher, e ele falou assim, o homem chegou, bateu lá, padre, me dá dinheiro para colocar gasolina no carro, porque eu não tenho dinheiro, minha mulher, eu já passei lá na parteira e ela falou que tem que ir para o hospital, senão a criança vai morrer. E eu não quero perder o meu filho. Me dá dinheiro. O pai falou, eu tenho dinheiro, eu não tenho, aqui não é posto de gasolina, eu não tenho gasolina. O que eu tenho é a fé. Eu posso rezar para você. E sabe o que você faz? Vai lá no tanque do carro, faz xixi e o carro vai te levar embora. Eu não tenho outro jeito de fazer isso. Aí o moço, muito grato, falou, obrigado, padre. Então reza. E o padre rezou para ele, ele foi lá no tanque do carro e fez xixi. E o padre ficou olhando assim, e falou, meu Deus, o homem é doido. E o cara fez xixi, pegou a carro, tchuf, ligou o carro, ó, vazou, foi embora. E o padre ficou lá, assim, boca aberto. E outra coisa, eu vou contar para vocês uma história da vida real. A minha mãe tem uma amiga que chama Silvia. E essa amiga da minha mãe, ela tinha um marido, ela sofria violência doméstica. E ela estava passando fome e não tinha como resolver a vida dela. E minha mãe falou, a gente tem que arrumar um jeito de você ganhar dinheiro, vamos orar. Aí ela foi embora para casa orar. No outro dia ela voltou e falou com a minha mãe assim, irmã Helena, se a senhora me der, hoje seria R$ 60. Se a senhora me der esse dinheiro, eu compro um pacote de pipoca, aquele saco grandão de pipoca, e pago o dinheiro de ir na passagem na cidade, voltar com esse saco de pipoca. E na porta da minha casa passa muitas crianças indo para a escola, eles batem lá, me pedem água. Eu estou sempre atendendo essas crianças, vou começar a vender pipoca para elas. E aí ela começou a vender pipoca. E aí a mãe das crianças passava, falava que queria calcinha, que queria sutiã, que estava querendo ir, tinha que ir na cidade buscar. Se ela não trazia, e ela começou a ser. Foi a primeira representante da Demilos, em Minas Gerais. Ela vendia para a mãe desses meninos indo para a escola a partir de R$ 60 de uma oração. Ela tinha uma diversidade, um marido que batia, tinha 3 filhos para criar, não podia trabalhar, tinha reverência da religião, da igreja, que a mulher não pode separar do marido. E ela quis ser uma mulher sábia, honrar a família, e ela arrumou um jeito de se resolver. Então, tem problema que chama doença, igual o meu problema foi a deficiência do João, que me fez procurar recursos até chegar na Ju, chegar na crise, em tantos lugares. São tantos problemas, cada um tem um nome. Às vezes é falta de dinheiro, às vezes é a saúde, às vezes é uma outra perspectiva, como o nosso cientista mais famoso do mundo, né? Ele era todo deficiente, ele criou várias coisas. Então, ele tinha muitas limitações, mas ele tinha uma mente brilhante, uma mente incrível que encontrava saídas. E hoje nós estamos aqui com a Ju, que é uma mulher que me ensinou, quando eu cheguei desesperada, ela falou, Adriana, você tem que saber o seu valor. Não é só o valor seu de eu sou bonita, eu sou interessante, eu sou inteligente, eu sou formada não sei o quê. O valor do dia a dia. Quantos centímetros de papel higiênico você gasta e que vai dar tanto de dinheiro por mês para você sobreviver? Você quer viver de qual forma? Qual o valor da sua vida para você estar bem com você? E aí eu falei, nossa, eu sou péssima de matemática, mas eu vou calcular dentro da ciência que eu conheço como que é o valor da minha vida. E aí ela me ensinou a ser uma mulher incrível, em power e tudo mais. Eu, em poucos minutos, no primeiro almoço do restaurante chiquérrimo, que eu falava assim, Jesus, eu não posso pagar esse lugar. Então ela me fez entender assim, eu posso estar com os vencedores, que era tão difícil. É igual quando a gente é pequenininho, você olha assim, a mãe é grandona. Um dia você descobre que você vai ser mãe também, que você pode ser igual a ela, mas ela nunca vai deixar de ser grandona. Ela sempre é uma mulher mais importante. As dificuldades sempre são dificuldades mesmo, são grandes, mas você pode chegar num patamar de olhar no olho da dificuldade e falar com ela, vamos conversar? E aí a gente arruma um jeito de seguir em frente. A Ju vai ensinar a gente um pouquinho disso, com a mente brilhante que ela tem, didática e amorosa de ensinar. E obrigada, muito obrigada mesmo de atender o nosso convite e a todo mundo que está aqui. Gratidão. Não vou falar mais, que eu falo muito.
Tá com você. Ô, Ju, ouvindo aqui a Adri, que eu queria te pedir, então, para começar contando um pouquinho da sua história, né? Já que a gente está falando aí da questão do câncer de mama, como é que foi todo esse processo para você, até que você se tornasse, então, essa mulher tão empreendedora, motivadora, que instiga aí a outras mulheres tomarem a rédea das suas vidas e se autocuidarem. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Obrigada, Cris. Eu quero começar fazendo um elo com a fala da Drica, quando ela fez um pedido aqui para vocês de enviar um aviãozinho, de enviar o coraçãozinho. Esse pedido parece que é um pedido simples ou um pedido de marketing, mas na realidade o que ela fez é um dos valores que o elo feminino tem, que eu aprendi nos Estados Unidos, quando eu já faço 29 anos que eu moro lá, que chama sororidade. Eu gostaria de começar por aí. O que é sororidade? É uma palavra que vem do sorority e que eu não traduzi, não criei irmandade, não criei amizade, fraternidade, não criei, eu traduzi e trouxe essa palavra para o Elo Feminino, que é um grupo de empreendedoras conectando essas brasileiras aonde elas estão. Então, essa sororidade significa lá nos Estados Unidos, quando a menina, porque se for homem é fraternidade, como é menina, quando ela acaba a high school, que é o científico, que ela vai para a faculdade, normalmente ela sai de casa dos pais, ou seja, da zona de conforto, do conhecimento, e vai para o desconhecido, que é o novo mundo da faculdade, onde que ela vai ficar mais independente e desconectar um pouco da origem dela. Essa sororidade, dentro da faculdade, existem várias sororidades de meninas, que é uma organização, é uma fundação que acolhe essas meninas que estão partindo para o novo. E ali está todo mundo no mesmo barco. Ali existe uma igualdade, não socioeconômica, não de inteligência, não de beleza, mas da mesma situação. Qual? Uma situação de que estamos aqui na nova fase aprendendo. E essa sororidade, nessa fundação chamada Sorority, é que eu trouxe para a minha vida. E isso que a Drica fez sem saber, é isso. Chamando outras mulheres para colaborarem. Pare de ficar olhando só para o seu umbigo, só para o seu desafio, só para a sua situação. Porque, veja bem, se você está com aqui, ó, vamos fingir que esse é meu desafio. Se eu olho só para ele, olha o foco que eu dou nesse desafio. Ele fica enorme. O mesmo desafio que é o fist, né, que é a minha mão, se eu coloco ele assim, ó, lá, vamos colocar aqui, ó, lá na distância, assim, olha, ele ficou menor, na minha percepção. Ele está do mesmo tamanho. Não é uma falsidade, não é fingir que não está acontecendo, não é ignorar que está acontecendo. Ele ficou do mesmo tamanho, eu não mudei o tamanho dele. Eu mudei o jeito que eu vejo esse. Entre a minha visão e o desafio, existe um grande caminho povoado por outras histórias, outras pessoas. E quando você faz essa sororidade, que você começa a enxergar outras mulheres entre você e o seu desafio, a sororidade brota no seu coração. Você começa a ver outros desafios maiores do que o seu, outros menores do que o seu, e que você já passou, que você já venceu, e você pode ajudar. Você começa a exercer um dos conceitos mais maravilhosos que eu aprendi na minha jornada dos Estados Unidos, que é a sororidade. Aqui agora, gente, vamos trazer para a realidade. Ju, esse negócio não existe aqui no Brasil. A mulher quer simplesmente quebrar outra mulher. Que mentira. Nossa, ela lá tá. Ai, que bom que ela caiu, tá vendo? Ela tá se achando. Ai, aquela ali, nossa, chata pra danar. Ai, aquela ali é fofoqueira, nossa, eu vou atravessar a rua. É isso.
Na realidade, é a mulher que não consegue ver beleza na outra, é porque ela não consegue ver beleza nela mesma. Então, a beleza do outro ofende. Então, isso que a Drica acabou de falar, eu estou pegando a fala dela e arrematando para começar a minha história. Ela falou, a Ju é uma mulher sábia, a Ju é uma mulher blá, 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 blá. Cheia de elogios para a Ju. Na realidade, a Drica não está falando da Juliana. A Drica está falando da percepção que ela tem da Juliana. E a gente só vê no outro aquilo que a gente tem. Então, eu estou sendo um espelho para a Drica, porque ela é extraordinária, porque ela é sábia, porque ela é criativa, ela é superadora. É isso, é sororidade. Você vê no outro a semelhança e você quer fazer parte. Então, esse conceito, ele é divisor de águas para todas as mulheres que estão aqui nos assistindo e parar com essa... Se você vê no outro, dá uma parada. Pausa e olha, por que que a beleza daquela mulher está me incomodando? Por que que a altura dela está me incomodando? Por que que a sabedoria dela está me incomodando? Por que que essa harmonia com 2 filhos? Oi? Estão me ouvindo? Sim. Oi, Por que que Ju. essa... Tá me ouvindo? Sim ou não? Agora, Sim, sim. Por que que essa harmonia familiar está me incomodando? Olha o marido dela, como trata ela bem. Por que que isso está me incomodando? Está incomodando porque você deseja e não tem. Então, Oi. agora deu uma travada. Deixa eu avisar. Uhum. Então, isso que a Ju está trazendo é um conceito tão importante, né, de reciprocidade. Então, o conceito de sororidade é a gente poder construir, criar relações de apoio mútuo, de reconhecimento do outro, da habilidade do outro, né, sem que isso nos atravesse de uma forma que nos incomode, né? A admiração, ela é uma irmãzinha muito próxima da inveja, né? Só que quando a gente tem a inveja, é isso que a Ju está falando, a gente vai destruir o outro. Agora, quando a gente está na admiração, a gente se inspira no modelo do outro para que a gente possa alcançar esses objetivos também. Então, eu só estou dizendo aqui, Ju, enquanto você saiu, né? Que a admiração e a inveja, elas são assim, quase irmãzinhas gêmeas, né? Só que uma usa aquilo que eu vejo no outro e que está sobressaindo como uma forma de destruir, porque eu não consigo alcançar, então eu vou lá diminuir o outro. E quando eu admiro, eu vou olhar o outro e falo assim, nossa, se o outro deu conta, eu posso chegar lá também, né? Eu posso alcançar isso também. Então, serve de inspiração, serve de motivação e que faz parte disso que você está trazendo, que é o conceito de sororidade. e pegando a sua fala, que é essa inspiração. Ah, eu sou uma mulher inspiradora? Depende. Eu sou inspiradora para quem me vê como inspiradora. E eu posso ser agressiva falando a mesma coisa para uma mulher que está ferida. Então, vamos trazer agora essa consciência do Outubro Rosa. Eu fui diagnosticada em 2019, no auge da minha carreira como empreendedora. Eu não me tornei empreendedora porque eu fiz uma transição de carreira após câncer de mama. Muito pelo contrário, eu fiz uma pausa no empreendedorismo. Eu sou uma e-commerce, eu sou empreendedora de e-commerce, de vender na internet. E eu fiz essa pausa desde o meu diagnóstico. Veja bem, eu não falei que eu sou uma sobrevivente do câncer de mama. Eu não falei que eu tenho câncer de mama. Eu não falei que eu sou uma vencedora do câncer de mama. Eu não falei nada disso. Eu coloquei o câncer de mama do tamanho, o meu desafio, que eu queria. Partindo daí, eu queria que ele fosse menor.
do que eu. Para começar. Então, eu mudei a minha mentalidade em relação a isso e falei diagnóstico. Por quê? Diagnóstico tem tratamento. Até a morte é um tratamento, seja lá o que for. Então, sobrevivente significa que eu entrei na guerra, que eu me esfolei toda. Ai, mas eu venci. Eu não sou uma guerreira. Eu não quero guerras. Eu quero vencer. Então, só quando eu já coloquei o câncer de mama menor do que eu já sou uma vencedora. Para começar a história. Então, a gente já começa vencendo. E isso vale para qualquer pessoa. Ah, é banalizar? Ah, é fingir que câncer de mama é tirar um dente? Ah, é fingir que é nada? Não, eu não disse. Eu disse que ele é menor do que eu. Qual é o tamanho que você vai colocar o seu desafio? Eu não sei. É você que vai colocar menor do que você. Você que vai medir. Outra coisa, parar de medir o seu sucesso ou a sua vitória com a régua do outro. A régua é sua. Então, quando as pessoas falavam assim comigo, nossa, mas você tá meio tirando isso de letra demais, não tá? Não, você tinha que chorar, você tinha que fazer isso. Eu falei, ok, talvez em outra situação eu escolhesse isso, mas nesse meu momento de vida, eu escolho e fiz a listinha das minhas escolhas. Porque na hora que eu saía do caminho, eu relembrava qual era a minha escolha. E eu mesmo trazia eu mesmo para o... Um dia que eu não dava conta, porque eu não sou Mulher Maravilha, não gosto desse conceito. Eu não sou super nada. Eu sou simplesmente um ser humano. Nada mais. Igualzinho qualquer outro com nome diferente. Então, eu fui escolhendo isso para mim e quando eu não dava conta, que eu via que eu ia cair no abismo, eu chamava uma pessoa. Eu não fiquei isolada, eu conectei com outra pessoa. Então, esse é o princípio da sororidade. Você realmente achar um grupo de apoio, um suporte. Caminhar sozinha é possível? Alguns caminham. Tem ermitas que caminham sozinhos, tem monges que caminham sozinhos. Mas é mais prazeroso, mais rápido, mais fácil caminhar com outras pessoas, com outras mulheres que têm a mesma mentalidade que você. Então, o que eu queria deixar bem claro aqui é importante ter a consciência, sim. É importante não pular o diagnóstico, pular o exame, porque eu pulei 2 anos e foi suficiente. Câncer de mama não acontece por um perfil. Eu tinha uma ideia errônea de que uma mulher com uma mentalidade forte, com um alto astral, alegre, blá, 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 não tinha. É só aquela deprimida, aquela que tá ressentida, porque tem uma relação muito grande o câncer com as emoções mal resolvidas. Sim, tem muitas emoções mal resolvidas aqui. Mas eu tinha a falsa ideia de que eu estava imune. Câncer de mama, você precisa de ser mamífero. Se você é um mamífero, você tem uma mama, você está bem. Então, segunda awareness, segunda consciência que eu quero trazer para você, mulher. Terceiro, eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo. Quando eu ligava para fazer mamografia, ela falava assim, vai demorar umas 2 horas. Você tá louca? 2 horas eu tenho que fazer uma reunião, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. Eu não tinha tempo. Mais tarde eu descobri que é muito melhor a gente gastar ou investir 2 horas fazendo o seu exame do que 9 horas numa sala de cirurgia. Que foi o tempo que eu arrumei para fazer a cirurgia. Como assim você não tem tempo e você arruma 9 horas para ficar numa sala de cirúrgica imóvel? E depois mais 4 meses parada na morfina? Então é muito mais fácil. Sabe aquela coisa assim, depois eu faço? Eu te garanto uma coisa, depois é sempre mais difícil. Porque depois já aumentou, depois já cresceu, depois já ficou mais... Depois é sempre mais complicado em qualquer situação. Quarta coisa que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Quando vocês conhecerem uma mulher que está passando por isso, o silêncio e chorar junto, pegar na mão é a melhor coisa. Vocês que não estão vivendo isso, não têm a responsabilidade de falar nada.
Por quê? Ah, vai passar. A gente tem coisa pra falar isso, vai passar. Mentira, você não sabe se vai passar. Pode passar e me levar junto. E o como vai passar, você também não tem garantia nenhuma. É aquela coisa, vai passar. Então, não precisa de falar nada. Não é nossa responsabilidade de falar nada. A nossa responsabilidade de fazer a sororidade. O que é a sororidade? Pega na mão e chora junto. Vai no médico, fica calada. Faz uma ligação. Você leva um bolo, alguma coisa. Muda de assunto. Limpa a casa da pessoa, né, Ju? Porque ela tá tão cansada. Deixa ela chegar lá e tá a casa organizada, limpo, as coisas em ordem. Faz o que dá para fazer. Com amor. Exato. Então, tirar essa responsabilidade de ter uma fala pronta. Não existe fala pronta para isso. E a última coisa que eu gostaria de deixar aqui é que, independente do desafio que você está passando, eu gostaria que as pessoas que estão me olhando assim, nossa, mas ela está falando com tanta facilidade, é porque você tem a mesma capacidade de também dissolver o seu desafio e achar uma solução mais fácil. Você que tá falando assim, não sei não, viu? Eu tô achando uma balela isso aí que ela tá falando. Sabe por quê? Porque eu duvido que foi mesmo assim. Você está duvidando do seu próprio potencial como mulher. Então dá um mergulho para dentro de você e você vai descobrir uma força e uma beleza que você talvez não conhecia. Então, não é sobre mim, não é sobre a minha história. É sobre nós. É sobre nós. E é isso que o elo feminino é. É sobre nós. Cada uma tem uma história, cada uma tem um jeito de ter os desafios. E cada uma tem um jeito de compartilhar e de ver o mundo. É sobre o elo feminino, é isso. Então, o elo feminino ele foi criado, Cris e Drica, em 2019, em pleno diagnóstico. Eu estava indo para a cirurgia para fazer uma dupla mastectomia por opção. E o elo estava sendo lançado. Então, ele não foi lançado com a minha mão. Ele foi lançado com a sororidade de outras mulheres. E assim ele vem caminhando. Nós vamos fazer 4 anos em 2021, 2023. Nós estamos com 3 anos agora. Em 2021 ele foi lançado nos Estados Unidos, porque a gente conecta essas mulheres que são expatriadas. Agora, fechando e terminando a minha história. Eu sou uma expatriada. Eu deixei o Brasil e fui para os Estados Unidos. Quando a gente larga a pátria, a gente larga para construir outra. Tem um caminho nessa construção. Você tem que se construir com seus verdadeiros valores, com quem você é, com aquilo que você verdadeiramente acredita. Então, para você que saiu da pátria e nunca imigrou, dê um nome diferente para sua pátria. Você pode ter mudado de estado, mudado de carreira, mudado de estado civil. Antes era casada e virou divorciada. Antes era casada e virou viúva. Antes tinha filho, agora não tem. Independente, dê um nome para sua pátria. E você constrói a nova pátria, a nova identidade. Tem um caminho de construção. Que você tem que ser protagonista dessa construção. Ninguém mais. Eu passei anos, 15 anos ou mais, falando assim, se eu não tivesse aqui nos Estados Unidos, se isso não tivesse acontecido, mas se, sempre culpando o outro. E claro que eu tinha que culpar o outro. Gente, mas isso era óbvio, era fato. Culpa minha? Não, claro que era do outro. Até que um dia eu entendi que não era culpa de ninguém. Era responsabilidade minha e ponto. Porque a culpa te enterra. Responsabilidade minha. Eu estava aqui, eu fui para lá. Então vamos construir esse caminho. Ressignifique a sua pátria. Ressignifique aonde você vai. Você construa com as ferramentas, não sozinha. Eu aconselho muito a todas as mulheres a participar de algum grupo de apoio. E para terminar, a Drica falou uma coisa assim, às vezes é falta de dinheiro. A pessoa, ela contou o caso aí que a pessoa não tinha dinheiro e ela com R$60 ela transformou. E o outro não tinha dinheiro para colocar gasolina e ela transformou. E aconteceu isso comigo em 2008.
Eu e meu marido, a gente trabalhava provendo serviço num país que estava tendo a segunda grande depressão. Ninguém tinha dinheiro. Então, eu, como não tinha dinheiro para entrar, eu tinha que controlar o dinheiro na saída. Como que eu vou controlar o dinheiro na saída com 3 crianças sem passar para eles o não? Não pode. Porque se eu passo o não pode, eu já coloco ali a mentalidade que eles não podem, que eles são limitados. Então, eu não acredito na limitação, porque no infinito só tem expansão. Jesus levou o pão e falou um pedacinho e multiplicou infinitamente, sobraram 12 cestas. Ele não chegou e contou assim: ah, quantos tem aí? Ó, 1, 2, 3, 1 para cada um, tá? Tá bom demais. Não, ele não fez. Ele deu e sobrou. Isso é bom. Você tem que dar e sobrar. Se você no seu empreendimento, na sua fundação, no seu serviço, está testando e não está sobrando para você, você não está vivendo a abundância, você não está vivendo aquilo que é suposto viver. E isso é um pedacinho assim para adoecer. Então, esse é um grande alerta. A gente, sim, tem muita facilidade em doar a mulher, mas você tem que dar igual Jesus deu. Tem que sobrar 12 cestas de pães. Se tá dando, não tá sobrando nada nem para você, vamos repensar. Em 2008, quando eu passei por isso, que durou 4 anos, como que você sustenta uma casa 4 anos sem receita com 3 filhos pequenos? Foi aí que entra a história do papel higiênico. Conhecimento aplicado leva à transformação. Então, eu fui entender quantos pedacinhos de papel, pedacinhos que ela é cortadinho, que é aqui, o rolo de papel higiênico tinha, para eu saber quanto que aquilo ali duraria para mim, por um dia, por uma semana, por um mês. Eu tinha 3 crianças, eu tinha que multiplicar quanto que cada um ia usar, quantos pedacinhos que eles iam usar, porque filho, quando pelo menos lá em casa era assim, eles pegavam o papel e faziam assim, ó, saía rolando, pegava aquele tanto de papel para se limpar, que não precisava. Aí eu peguei informação e levei para eles. Aí o que eu fiz? Olha, gente, o bumbumzinho vai poder ser limpado com 4 pedacinhos. Olha o tanto que 4 pedacinhos é. Mamãe, 4 pedacinhos não dá. Ok, você pode fazer 4 pedacinhos quantas vezes você desejar. Aí eu colocava infinitude, eu colocava poder interno, eles escolhiam, eu estava dando informação, mas eles controlavam quantas vezes eles queriam usar aqueles 4 pedacinhos. Claro que no primeiro dia usaram milhares de vezes o pedacinho, depois eles foram entendendo que 4 pedacinhos era o suficiente. E um novo hábito aconteceu. A mesma coisa com suco. Enchia o suco até em cima na boca, tomava um pouquinho e largava para lá. Gente, hoje nós vamos aprender a tomar o suco. Nós vamos colocar um dedinho assim no suco. A minha filha falou, mamãe, pode ser um dedinho assim? Falei, não, um dedinho assim. Mamãe, quantos dedinhos você pode fazer? Quantos dedinhos você precisar? Aí elas colocavam o suco, 2 dedinhos, tomavam, depois tomava mais, tomava mais. Com o tempo, elas viram que um dedinho de suco era o suficiente. E assim eu controlei a saída financeira da minha casa. Com o básico, com aquilo que ninguém vê, com o papel higiênico, com o suco, levando para o parque, indo para a praia, dando uma volta, com nada que gastava. E mais, eu não passei para eles a mentalidade de escassez. Eu passei a mentalidade de informação, dei para eles a ferramenta para que eles pudessem ter o poder de escolha quantas vezes eles iam fazer aquilo. E eles nunca perceberam que durante 4 anos a gente viveu uma escassez que nunca ninguém viu na história dos Estados Unidos. A ponto de eu chegar um dia e eu ter 23 dólares e 11 centavos na conta. Isso tem que ser falado, porque as pessoas têm uma imagem de que nos Estados Unidos é tudo maravilha e rico. Não é. Cresça onde você está com a visão global, que é o outro patamar do elo feminino. Cresça onde você está, faça onde você está, aprenda onde você está. Eu, por acaso, estava lá, por escolha. Então, eu aprendi lá.
E esse aprendizado hoje eu trago para o Elo Feminino. Fui fundadora do Elo, sou criadora da mentoria Empower, sou criadora da mentoria Stand Out, onde que você acha o seu diferencial. Isso tudo eu fiz igualzinho a Drica, que teve o presente de ter um filho com uma especialidade que fez com que ela subisse de patamar, criasse uma habilidade especial para ser uma mãe de uma criança especial. Para isso, ela também tem que ser especial. Se ela não tivesse esse filho, ela não aprenderia nada do que ela aprendeu. Aprenderia outras coisas, mas não aprenderia isso. E é isso que o Elo Feminino é. O que eu aprendi, ele minimiza o meu sofrimento, que não foi pequeno e que não foi causado pelo outro, foi causado pela minha própria ignorância. Ele diminui, porque hoje, com a sabedoria, eu levanto para outras mulheres, esse sofrimento, esse deserto, ele fica menor. Isso é sororidade. Mulheres, aprenderam? Vem com a gente. Dividem com a gente o aprendizado. Porque não existe ninguém mais e ninguém menos. Existem histórias diferentes. E a gente precisa de mulheres diferentes com histórias diferentes. É isso. Muito boa contribuição, muito boa. Eu estou te ouvindo aqui, sabe, Ju? E pensando que tudo começa assim, do pequeno mesmo, né? Do número 1. Então, são hábitos com crianças que a gente vai educando, seja financeiramente, seja em termos de crenças, né? Eu sou mãe de gêmeos, um menino e uma menina, e agora eles estão adolescentes. Pois é, temos aí essas afinidades, né? E aí, ontem, eles estão adolescendo e agora as diferenças, né, por ser um menino e uma menina, estão ficando evidentes. E aí, agora, eles não querem mais a pediatra, né? Então, nós vamos buscar médicos que possam orientar vocês em relação à saúde de vocês. É o que vocês precisam entender sobre o corpo de vocês, o autocuidado. E aí, ontem, o meu menino foi a primeira vez a uma consulta para entender o corpo dele, né? Ele tá assim, ai, mãe, mas vai ser tão constrangedor, né? Eu falei, meu filho, mas tem muitos exames que vão ser constrangedores. Mas se a gente não parar para poder olhar, para poder conectar e enfrentar esses desafios desde pequeno, você vai chegar lá na frente e vai recusar qualquer tipo de exame. Porque vai entender isso como uma invasão ao seu corpo. E não é uma invasão, é um cuidado, é um respeito, é uma atitude de alto amor. A gente tem que se amar. E a gente pode trabalhar com prevenção, né? Que é muito melhor e mais importante do que a gente deixar o problema crescer e depois a gente não ter o que fazer. Né? Então você está falando aí e eu estou aqui, né? Está ressoando aqui dentro de mim, dentro desse momento que nós estamos passando em família, de ir diferenciando e identificando que cada um tem as suas questões, as suas dificuldades e os seus potenciais, né? E como é que a gente abre para essa conversa se tornar natural, né? Falar de saúde, falar de dinheiro, falar de prosperidade, mas falar de escassez. E quando você propôs para a gente falar sobre a mente vencedora, eu fiquei assim, e o que é uma mente vencedora? Porque cada um de nós também vai entender como sucesso, como vencer, algo diferente, né? E quando a gente olha para a história da gente, quantos desafios a gente já venceu, né? E a gente às vezes fica diminuindo também o que a gente já passou, né? Outro dia eu estava sentada conversando com a minha mãe, e ela hoje tem 88, vai fazer 88 anos, né? E eu falei, mãe, você já parou para pensar? Ela, de 12 filhos, ela foi a única que teve a oportunidade de estudar fora, né? E eu falei, você já parou para pensar o quanto isso foi transformador para nós que somos seus descendentes? Né? Se hoje eu tive a oportunidade de estudar, que teve um momento na minha vida que eu achei que eu ia estudar só até o 2º grau. Ela não sabia que ela daria conta da gente construir junto outros caminhos, né?
E eu falei com ela, falei assim, mas essa oportunidade que você teve transformou a minha vida, a dos meninos, e isso transforma tantas pessoas. Então, assim, quanto que a gente também olha e reconhece que o movimento lá atrás, de alguém de outra geração, foi importante para a gente ter recursos de chegar onde a gente está. Isso também não é uma mentalidade vencedora e não é isso que é o vencer, né? Amei isso que você disse, Cris, e eu quero fazer um outro elo com a sua fala e todos os valores, né, que eu tenho bem definido na minha vida e levo para os meus negócios. Pro meu negócio, que hoje o meu negócio principal é o elo feminino. A sua mãe, ela fez um movimento, você já disse, movimento de ir. Esse movimento de ir, ela favoreceu você e as gerações que vão, que vieram após ela. Outras que ela talvez nem conheça. Isso tudo, esse movimento de ir, ela é corresponsável por um movimento de ir dos que estão atrás dela. E ela também é corresponsável pelo movimento de não ir. Porque muitas vezes a gente fala assim, não vou fazer nada não, deixa eu ficar aqui, o que tem? Não tô atrapalhando ninguém. Eu tenho tanto conhecimento, mas eu vou ficar aqui quietinha. Sabe por quê? Porque eu tenho medo, porque eu tenho isso, porque aquilo. Aí tu começa a escutar aquele tanto de vozes. Beleza, é a escolha. Contudo, saiba que quando você tem uma ferramenta, tem uma informação, essa informação foi te dada, ela não é só para você. Você tem a responsabilidade de virar a ação, que é um movimento seu, que vai favorecer pessoas que você nem sonha que vai favorecer. Mas isso é elo, isso tá tudo junto. Porque a gente é só pra gente, não tô fazendo mal a ninguém. Se você não sai do conforto, se você não pega a sua informação, o seu conhecimento, aquilo que foi te dado, e não faz nada com ele, você é corresponsável pela paralisação do movimento do outro. Porque você não tentou. É o que eu falo, que networking, as pessoas, isso que eu sou apaixonada, que eu faço por causa do networking, as pessoas acham que networking é você ir num evento e sair distribuindo cartão. Não, isso aí é tudo menos networking. Isso aí é troca de cartão, troca de contatos, marketing. Networking, net é rede, working é movimento, é trabalhando. Então você pega a sua rede, os seus contatos e coloca em movimento em favor seu e do outro. Mas tem que ter movimento, tem que ter conexão. Então, um grupo de vendas, um grupo de interesse, é um grupo de dar e receber, ele tem que ter movimento. Então, é assim, você pega uma pluma e sopra. Você não sabe onde que essa pluma vai cair. Ela vai cair num lugar que você nem imagina. E vai abençoar, vai ajudar um outro que você não conheceria se você não fizesse o primeiro movimento. Que é uma... Ju, não sei por onde começar. Não tenho nem ideia. Eu até quero, sabe? Mas eu não sei como fazer. Indo. Põe na mão na massa, né? E é tão interessante, assim, quando o João nasceu, e aí, quando eu comecei a perceber que eu estava perdendo a minha identidade, que eu só falava de doença e de hospital, não sei o quê, eu pedi a Paulinha, minha irmã, assim, Paula, me acorda, toda vez que eu começar a conversar e não falar de vida, de outra coisa, você fala comigo, chega, não para desse assunto, porque eu estou perdendo eu não estou sendo eu mais, não. Eu tô perdendo, eu não consigo voltar. Me ajuda. E essa semana, né, segunda-feira, eu falei com a Cris, eu tenho tanto medo de ir no médico, de fazer exame, eu vou para o médico, eu fico com a mão suando, eu passo mal. Eu tenho medo de olhar para a dor, de o que está acontecendo comigo. Então, eu tenho muito medo de achar um diagnóstico, ter alguma coisa. Aí eu não vou no médico, eu tenho um pânico de médico. E aí ela falou comigo, Adriana, mas como? Eu falei, então, Cris, eu tenho vergonha disso, porque eu falo com as mães, ensino elas a ir no médico, falo como que vai no posto, agendo consulta para os outros, e não olho para mim.
Então, essa coisa de conectar com o outro e fazer movimento para o outro, só para o outro, é como o menino que levou os 5 pães, ele levou só para ele. Ele tem que dar. Eu tenho que dar o pão para a fonte maior, para onde tem mais conhecimento, onde tem mais informação, dar o passo de ir no posto, fazer o exame. Nos postos, no ponto de ônibus aqui em Belo Horizonte, em vários lugares, ontem mesmo no ponto lá da Savassi, eles estão colocando um papelzinho lá que você pega e faz o autoexame do câncer de mama. Mulher de 40 anos, ó, bobeira se você não está fazendo. Eu sou uma das bobas que não está fazendo. Não pode Rodrigo, fazer isso. então agora você se colocou na fogueira, né, Ju? Isso, me cobra, Porque tá, nós gente? Aí eu duas vou aqui fazer agora igual vamos a ficar de Paulinha. olho em você, se você vai cumprir esse combinado feito aqui agora. Exatamente. E aí eu queria falar mais isso, que o elo é importante. Olha, agora eu falei em rede mundial. Todo mundo me cobra, gente, porque eu não sei fazer sozinha. Eu vou ter medo, eu não vou ter coragem de ir. Me leva. Você tem que mostrar a sua dificuldade para o outro. Isso não é ser Sim. vulnerável. Isso é ser. Ó, eu sou Adriana. Eu não sou super Isso. Adriana. Eu não sou. A gente, eu posso até vestir a roupa de Mulher Maravilha, mas eu não sou. Eu sou a Adriana que tenho esse medo. No elo Aham. feminino, juntando a gente, as nossas informações, a gente consegue ajudar a outra assim. Olha que mente brilhante. Ela teve coragem de mostrar a dor dela. Agora eu vou tomar remédio, porque você já viu quando o menino chora, bebê, né? E não sabe falar? Chora, chora, a gente fica. "Ah, vou bater nesse menino." Quando chega tipo, de noite, você já deu comida, já trocou a fraldinha. Tem alguma coisa. Tem que achar o diagnóstico. E a gente é adulto, quantas vezes, né, que a gente fica igual criança, berrando, e já deu. Aí a pessoa fala, já conversei com a Adriana, já fui na casa dela, já fiz tudo com essa mulher, nada resolve. Então, fala, tenta olhar para você e falar, dó, eu tô com medo de ir no médico, essa é a minha dor, me corrige, me ajuda, olha para Ajuda. você ver. Isso é ser vencedor? É, porque aí eu vou ter suporte na minha fraqueza. Eu vou conseguir passar de etapa. Isso. E o outro não vai adivinhar, né, o que é a minha Nunca. dificuldade se eu não disser. E aí não tem como a gente pegar na mão para a gente ir junto se o outro não se abrir. Então, foi quando você trouxe, né, essa demanda que possibilitou a gente também falar assim, ô, Drica, agora a gente vai pegar na sua mão. Né? E agora nós vamos nos comprometer junto com você a fazer esse movimento, né? Quantos minutos você tem? Eu tenho um minutinho para a colocação. Claro, nós temos 7 minutos. Então, vamos lá. Pri, Drica, eu acho que tem muitas mulheres com esse perfil de que não vai por medo. Olha que coisa mais interessante que você disse. Você disse que quando seu filho nasceu, você se perdeu, perdeu a sua identidade, ficou só falando de doença, disso, e você foi e chamou a sua irmã para... Aí, nos Estados Unidos, a gente tem uma coisa assim, accountability. Accountability é assim, você chama uma amiga quando você quer muito aquela coisa e fala para ela, eu te coloco como corresponsável para na hora que eu desviar, você vem me chamar para o centro. Então, você fez uma accountability com a sua irmã. Aí, ela foi e falou, chega, basta. Por quê? Porque você, como toda mulher, a pátria era a sua vida. Então, filho, você passou pelo caminho de largou aquela vida antes do filho com caridades especiais e foi para a pátria, que é cuidar dele. Então, tem o caminho de aprendizado. E no caminho de aprendizado, fica assim mesmo, passando no deserto desesperada. Agora, eu quero dar um grande elogio. Parabéns, viu, Drica? Porque no meu caminho, no meu deserto, eu não chamei ninguém, eu quis vencer sozinha, porque eu vivia a vergonha. Eu achava que aquele deserto era vergonhoso. E o orgulho, combinado com a vergonha, fez o meu caminho ficar mais longo, mais sofrido, mais difícil.
Esse é o meu propósito no Elo Feminino. Fazer com que eu leve informação para outras mulheres para que ela consiga entender que o caminho dela não precisa de ser tão difícil, tão longo e tão vergonhoso. Ela pode, porque empreender como somos, ela pode olhar para dentro dela e ver por que disso. Então, parabéns que você chamou a sua irmã, porque isso é o primeiro sinal de que você quer muito. E segundo, que você identificou que você estava na vergonha e muito mais. Você teve a surpresa do diagnóstico do seu filho. Então é óbvio que você não vai gostar de médico, porque naquele momento você tem medo de ter uma nova surpresa. Óbvio, tem mulheres que estão ouvindo que já tiveram um diagnóstico do marido, tiveram um diagnóstico do filho, da mãe. E ela não vai, não é porque ela não tem autocuidado, ela vai porque ela quer protegê-la de uma surpresa desagradável. Então eu falo para você, mulher, vai lá, faz igual a Drica, chama uma amiga. Fala assim, estou com medo. Vão comigo? Porque eu não mostrei a minha vulnerabilidade no momento que eu estava vulnerável. Então, por isso que eu falo que a corresponsável e mais, eu fui responsável, por causa que eu tinha uma mentalidade de guerreira. Super mulher. Vencedora, ela chama o outro, a vencedora admite as fraquezas, a vencedora olha para si e é protagonista. Ela vê o fracasso como aprendizado. A guerreira não. A guerreira se muda e vai, Joana d'Arc. Guerreia, não sei o português aí, depois de 30 anos ele é fraco, sozinha. Você vai, mas a flecha é única, a arma é única. Você não tem arma que eu ser guerreira com. A guerreira é sozinha. A minha mentalidade me impediu de admitir para mim mesma a minha vulnerabilidade, a minha fraqueza. Perdi minha identidade e blá, 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 blá. Então é isso que faz. Tudo. Vocês, mulheres guerreiras, faço um convite para que vocês façam mulher vencedora. A mulher vencedora, ela tem sororidade, ela ajuda, ela é ajudada, ela caminha em bando, ela... Lembra lá atrás, quando a mulher nem trabalhava, lá atrás, ela ficava na sala tecendo. Elas estavam juntas, elas criavam os filhos juntos, porque a força vem disso. A força vem da mulher vencedora. A força não vem da mulher guerreira. Você pode ganhar, sim, algumas guerras, mas você vai perder outras. A vencedora você não perde nunca, porque se você perdeu, você aprendeu. Se você ganhou, você ganhou. E tem que estar, sim, o maior chamado para outras mulheres. E é interessante, assim, só falando rapidão mesmo para a gente acabar. Eu estava vendo esses dias de manhã sobre o esporte. E aí o cientista estava explicando que agora eles colocam um chip lá no jogador e sabe o quanto que ele corre, o quanto que ele faz com aquele negócio no corpo. E aí eles são de altas habilidades, eles não são guerreiros, eles são atletas de alta performance, porque eles sabem exatamente a dificuldade dele. E até sabe assim, ó, a gente vai pôr esse jogador, não vai pôr. Então, tipo, a torcida, eu não sei de nada, né? O senso comum. Eu quero o Neymar no jogo, E o cara não pôs o Neymar, que é o melhor. Por que não pôs o Neymar? Porque hoje a gente viu com o aparelhinho lá que o Neymar não aguenta tanto. O Neymar tem que dar uma descansada, ele tem que parar. Então, quando a gente consegue conhecer as capacidades nossas, a gente sabe pedir apoio, ficar no banco, mesmo sendo o melhor jogador. Porque nós temos uma equipe que o nosso time vai ganhar sempre. Não é só com o melhor jogador, mas é com todo mundo no jogo. Todas nós temos que participar, cuidar uma da outra. Não é só quem que
que joga, que é o jogador. O Gandula faz falta. O menino da bandeirinha. Até o que vende picolé lá para a torcida. Ele faz falta e ele é importante. Então, não importa quem você seja. Se você é o Neymar ou sou a dona que vende picolé para a torcida. Você faz parte do jogo e se você não for, o campeonato não vai ser completo. Então, participe das coisas, esteja presente, porque o campeonato de futebol precisa da costureira da blusa, senão as equipes não vão estar lá. E geralmente as costureiras nem sabem o que é futebol, nem vão no jogo. Então você faz falta, mas cada um no seu quadrado. Saiba da sua importância, sim, né? E vem para o Elo, e vem para as mulheres incríveis, e vem fazer a diferença e contar a sua história para o outro. Porque ela é importante. Às vezes você pensa assim, eu sou só a costureira. Mas se você não tivesse feito a camisa, não teria o campeonato do Galo e do Cruzeiro. Ia ser o sem camisa e o com camisas de várias cores. Então é preciso de você. Você faz falta. É isso mesmo, Drica. A gente é só um elo, né? Pegando aí o que a Ju também trouxe, a gente é um elo de uma longa cadeia. Cada um tem suas especificidades, as suas características, e quando a gente encontra, aquilo que era pequeno começa ainda a ampliar. Né? Eu lembro da minha primeira terapia, é uma coisa que eu trago da doutora Márcia até hoje em mim. Ela falou, Cristiane, tudo que a gente oferece se multiplica, né? A gente teve o privilégio, ontem eu e a Drica tivemos com a Maurícia, que está aqui presente, e nós vamos organizar um evento presencial das Mulheres Incríveis, então fiquem de olho que a gente vai convidar todos vocês. E a gente chega com uma ideia que era pequenininha, e aí quando encontra a Drica, encontra a Maurícia, encontra a Ju, aquilo começa a criar uma forma tão grande, né? Que a gente tem que falar assim, agora nós vamos parar as arestas para ver o que é possível, né? Para ver o que está dentro da nossa humanidade, dá conta de oferecer isso para todos. Então, todos nós, todos vocês que estão aqui na live hoje, todas as mulheres incríveis, a Ju e todas as mulheres incríveis que participaram aqui da live junto comigo e com a Drica, são peças, né, fundamentais para que a gente possa ir multiplicando todo esse conhecimento, todas essas trocas e aprendendo umas com as outras, enfrentando dores, dificuldades, dando a mão para passar junto, puxando a orelha quando for necessário, porque às vezes a gente tem que se puxar a orelha também e ir reconhecendo, né, o nosso lugar de importância nessa cadeia. Ju, eu quero te agradecer imensamente a participação hoje, a colaboração. Estou vendo aqui um monte de recadinho super querido, né? Falando que a live foi ótima, as contribuições foram ótimas. Quero deixar um convite para conhecerem a página do Elo Feminino. Fala um pouquinho para a gente daí do Elo, para quem quiser conhecer e participar. Drica, obrigada mais uma vez, minha querida. A gente se fala em breve. Obrigada a todos os presentes. Muito obrigada pelas contribuições, feedbacks e fiquem de olho que tem muita novidade por aí. Diga aí, Ju. Obrigada, Cris. Você marca Juliana.armon para eu poder dividir essa live também, por favor? Quando você salvar. Sim. Eu quero fazer um convite para no dia 8 de novembro. Eu vou estar aqui em Belo Horizonte dando uma palestra no Elo Feminino sobre diferencial. O que diferencia você da outra que faz a mesma coisa que você. E para você não temer o concorrente, é o tema muito importante dentro do Elo Feminino. E vai ser aqui presencial em novembro, dia 8, aqui na Savassi, em BH, às 19h30. E online, às 19h, na realidade. E online para todos os lugares. Orlando, Boston, a gente tem associada em Boston, em Orlando, em Miami, em New Hampshire, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Goiás, aqui em Minas, todas conectadas pela internet, que a gente vai ver na tela, e no presencial, trocando essa palestra enriquecedora para a gente poder continuar na nossa caminhada, porque empreendemos como somos, com sororidade, crescemos no nosso local e com uma visão sempre global. Cris, muito obrigada. Drica, maravilha, amei, aprendi
aqui com vocês. Eu fico muito feliz de ver outras mulheres que foram mais sábias do que eu fui e encurtaram o caminho delas. Agora a gente tem a obrigação de falar para outras mulheres que é possível ter menos longo e menos sofrido. É isso aí. Muito Isso aí. obrigada. Obrigada para todo mundo. Beijão. E é sempre bom estar junto, né? Toda vez que a gente junta, passa um perfumezinho uma na outra, hidrata a pele. Foi ótimo. Isso. Beijão. Fiquem de Muito olho no obrigada a canal, todos. que dia 22 de novembro nós teremos Mulheres Incríveis ao vivo, presencial. 11 de novembro. Ah, é 11 de novembro? Você está indo para o dia 22. Gente, tô doida. É dia 11 do 11 de 22. Vai ser no posto VIP da Maurícia. Dia 11. Ai, gente, eu vou ficar então. Acho que eu não vou poder ir embora, não. Isso que eu ia falar, Ju. Eu ia abrir um adendo aqui para você ficar, porque vai ter surpresa para as mulheres incríveis. E eu acho que você vai gostar de participar. Vai ser muito bom. Quem é a mulher incrível e quem sabe que é a mulher incrível, mas ainda não fez uma live com a gente, vai fazer ainda, tem que estar lá, porque vai ser maravilhoso. Vai então ser vamos maravilhoso. Vamos começar uma outra palestra. Isso, 11 do 11 de 2022, lá no posto VIP, às 16 horas. Em breve, as informações completas aqui, esperamos todas. E a gente vai torcer para você estar aqui, Ju. Ah, que delícia. Minha agenda vai Dedinhos cruzados. tô ficando. Beijo, obrigada pela oportunidade. Um beijo. Obrigado. Tchau.